Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar início no PET 4, o oitavo ano, da primeira semana. E ele vai trazer como temática América Espanhola após a independência. Então a gente viu durante esse PET 3 sobre o processo de independência da América Espanhola. Agora a gente vai ver como que a América ficou após o processo de independência, aquelas lutas de vários líderes ali, que foi até nomeado, como os libertadores da América, que o texto vai trazer, e ele vai fazer essa relação com o futebol, com aquela Copa Libertadores da América, Então vamos lá. Então ele traz lá na página 61, e ele traz um texto, eu não vou ler o texto inteiro, mas as questões desse PET 4 da primeira semana, a maioria das questões foram retiradas do próprio corpo do texto. Isso significa o quê? Que são questões de compreensão, nem precisa de interpretação, é compreensão. O que é uma compreensão? Você ir lá no corpo do texto, retirar as informações e jogar do jeito que está lá dentro das respostas. E depois ele vai te pedir uma opinião, que eu coloquei aqui como pessoal, para a gente estar vendo aí é parte de vocês, tá? Então as demais está praticamente tudo no texto. Eu grifei algumas partes aí, então vamos direto para o texto. Então se você já fez a leitura do texto, você já conseguia realizar a resolução das atividades. Bom, lá na página 62, ele traz a questão número 1. E ele vem: em 1960, iniciava-se no continente sul-americano uma competição de futebol de clubes, reunindo o campeão nacional de cada país integrante da Confederação Sul-Americana de Futebol, chamando-se inicialmente de Copa dos Campeões da América. O torneio logo passou a ser reconhecido como, ele colocou dois como, então retira como, Copa Libertadores da América. Na história dos países sul-americanos, quais idealistas são considerados os libertadores da América e qual processo de revolução político e social eles lideraram no século XIX? Então no PET 3 a gente já viu, já fiz em uma das correções lá de algumas semanas anteriores, eu já fiz essa relação da temática, essa homenagem aos famosos libertadores da América, A gente teve até um quadradinho assim para falar quais processos de independência contra a América Espanhola que eles lutaram, E a gente percebeu que Simão Bolívar e José San Martín apareciam em várias, Então quem são considerados libertadores da América? Está lá, Simão Bolívar, e José de San Martín, então tá os dois ali. Então ele vai e faz duas perguntas, Tá lá, na história dos países, quais idealistas são considerados os libertadores da América, Aí vem uma conjunção e, para somar, para fazer outra pergunta. E qual processo da revolução política e social eles lideraram? Do que a gente está falando? Qual que eram os ideais deles? Não era o quê? A luta pela independência da América Espanhola, Eles estavam dependentes, Que dependência é essa? Era aquele famoso pacto colonial. O que era o pacto colonial? Vários países da América Latina, se tornaram colônia da Espanha, Então, o que acontecia? Era como se fosse um tratado, um pacto firmado entre a grande potência, que foi uma das primeiras a sair no empreendedorismo, Primeiro Portugal, segundo Espanha, chegaram aqui na América e dominaram, Tiveram essa relação de dominação com os países menos desenvolvidos, E nessa dominação houve resistência? Houve, A gente está vendo uma das resistências aqui. Qual que era essa resistência? Algumas pessoas se uniram, começaram a liderar para fazer o quê? Se tornar independente, E quem que vai se tornar? Porque normalmente a gente vê que essas relações de dominação, eles sempre pegam um povo que está bem carente, E o povo acaba que ele não percebe bem isso.
Mas aquelas outras pessoas que param para pensar, eles começam a falar que, opa, essas coisas não podem ocorrer, principalmente quando surge aquele ideal lá na Europa, né? Aquele iluminismo, não é? O que era o iluminismo? Usar a razão, né? Porque aí você ia conseguir enxergar a questão da exploração, não é? Não foi o iluminismo que pôs fim o antigo regime, não é? Que antigo regime? Vamos só voltar lá. Lá na Europa, como que funcionava? Não tinha aquela relação que era aí, ó. Existiam lá. Mais uma vez, a gente viu isso aí na correção, a gente vai voltar aqui, ó. Como que funcionava o antigo regime? Tá lá, né? Tinha a questão da classe social lá, né? Existia lá o clero, os nobres e os camponeses. Então, como que funcionava isso? Esse aqui tinha poder político, esse aqui tinha poder político. E tudo que fala em poder, em dominação, são os políticos, né? Já o terceiro estado, o que acontecia? Eles eram a maioria. Esse aqui era as minorias, esse aqui era a maioria. Minoria em pessoas, não minoria em direito, como a gente discutiu algumas semanas anteriores. Então, dentro desses camponeses vão surgir também uma outra classe, né? Chamado de burguesia. E foi a própria burguesia que surgiu nessa classe aqui, que vai, através do iluminismo, romper com essa estrutura lá na Europa, né? E vai moldar, vai criar um novo ideal de vida que partia do sistema, do modo de vida capitalista. Como que funciona isso aí? À medida que você for ficando rico, você vai ficando poderoso, você vai ter um privilégio na sociedade. Se você não tem capital, não tem dinheiro, você não tem privilégio na sociedade. Então, o que eles pensaram aqui? A gente trabalha e rala. Então, imagina se ao invés da gente pegar essa grana e passar a pagar pesados impostos para os nobres e para o clero, a gente ficar com isso e pagar um imposto menor, a gente pode juntar dinheiro, né? Se a gente juntar dinheiro, que significa o quê? Você vai ter boa condição financeira. E a gente percebe que hoje na sociedade, quem tem dinheiro tem privilégio de vida, né? Mora em casas boas, tem automóveis bons, os filhos estudam nas melhores escolas, então eles sempre estão em outro patamar, né? Bom, isso aqui é na Europa. Aqui, que a gente trabalha na escola Mudanças e Permanência, apesar dessa relação, né, esse encontro entre a Espanha e a América, ele vai trazer coisas de lá da Europa para cá, né? Você lembra que a maioria dos indígenas, eles acabavam que tinham uma vida pautada na igualdade, né? Claro que tinha uma relação de hierarquia em alguns locais, mas eles viviam um pouquinho diferente daquele modo de vida europeu, que não chegou a existir um feudalismo, por exemplo. Mas já aqui na América Espanhola, como vai surgir? Vai surgir essa classe social, mas é um pouquinho diferente. O que vai acontecer? Pessoas que saíram daqui vão vir para cá e não vão para baixo, eles vão para cima, né? Então vai dividir entre aqui os chamados, né? Isso que a gente viu lá na aula passada, chapetones. Depois embaixo vai surgir os crioulos, vai existir os mestiços, indígenas, né? Os mestiços indígenas, e na pior aqui vai escrever os escravos, seja eles escravos africanos, sejam eles escravos indígenas. Então vai ser essa estrutura. Quem são esses chapetones? Chapetones são os próprios espanhóis, filhos de espanhóis que saem lá da Espanha para morar aqui, para ter o controle, para fiscalizar para a coroa portuguesa, para a coroa espanhola. Quem são os crioulos? É aquela relação dos chapetones com espanhóis com outras pessoas, filhos de espanhóis nascidos aqui. Esses moravam lá e vieram para cá. Esses, o que vai acontecer? Eles vão nascer aqui, então eles não eram considerados como puro, porque não nasceu lá na Espanha, então ele não tinha poder político, ele tinha privilégio.
tinha fazendas e tudo mais, mas não tinha poder político. Quem tinha poder político eram os chapetones, não é? Porque eles estavam aqui a mando de quem? Da coroa espanhola, para fiscalizar, pegar toda a riqueza aqui e levar para lá. Já os mestiços e os indígenas não tinham privilégio e não tinham poder político, porém eram livres. E lá, na base mesmo aqui, só os escravos, aqueles que eram realmente humilhados, aqueles que estavam ali só para trabalhar. Bom, e esses crioulos, como eles tinham fazendas, o que acontece? Nas fazendas tem escravos. Porém, o que esses crioulos vão entender? A gente viu nas aulas anteriores que eles vão chegar a um certo momento que eles vão pensar assim: nossa, eu já tive ideia iluminista na minha cabeça. Porém, eu sou um espanhol, tenho riqueza, mas eu não tenho poder político. Então ele vai começar a pensar: rapaz, esses chapetones aí são minorias aqui. A Espanha está ocupada lá naquela briga com Napoleão Bonaparte, não é? Que a invasão tomou o reino lá, as invasões napoleônicas, invadiu, tirou o rei espanhol e colocou o irmão dele, não foi? E ao mesmo tempo ele começou a ter influência de países aqui da América, como os Estados Unidos e o Haiti, teve um processo de independência e conseguiu, eram vizinhos. Então eles vão ver essa oportunidade bater na porta. Falou: opa, se eu conseguir independência aqui, eu não vou ter que respeitar os chapetones, eu vou controlar, porque aí acabo o topo aqui, ó, e eu fico no comando de tudo, né? Então o que eles vão fazer? Basta eu conversar na cabeça desses mestiços indígenas e dos escravos aqui, eles me apoiarem, a gente fazer um processo de independência, lutar pela independência, né? Bom, mas os crioulos, eles queriam que tipo de liberdade? Ele queria liberdade do escravo? Pensa, eu tenho uma fazenda e eu tenho escravo, então se esses escravos se tornar livres, eu fico sem a minha mão de obra de graça, né? Aí eu vou ter que pagar alguém para trabalhar na minha fazenda, então isso ele não vai ver com os bons olhos, mas ele vai aproveitar a situação de que vamos fazer a rebelião. Então ele prometia várias coisas, assim como acontece em períodos políticos, né? A pessoa vai lá e promete e no final acontece alguma coisa? Não, né? Ele não cumpre nada daquilo que ele queria. Então lá a questão é essa: Simão Bolívar, eles vão criar esse processo de independência. A gente vai ver que vários desses aí são crioulos que vão liderar, né? Eles vão liderar por quê? Porque eles querem liberdade comercial. Bom, então vamos lá na questão 2. Esse aqui está lá no corpo do texto, esse aqui também vai estar. Porque, olha a pergunta: com base no texto estudado e com auxílio de seu livro didático, responda: o que foi a doutrina Monroe, né? Essa doutrina Monroe está lá, ó. Já está na página 62 e ele está até em negrito lá escrito lá, doutrina Monroe. E ele já coloca as respostas lá, até grifei, e nessa resposta ele está, doutrina Monroe. Doutrina Monroe era um presidente que chamava James Monroe e ele aplicou essa doutrina, né? Ele se libertou da Inglaterra e ele começou a pensar o quê? Opa! Se meus países aqui os países da América começar a se libertar, são mais países que eu posso comerciar, não é? Que a gente não viu lá nas nossas aulas que eu falei: ó, a economia é a base de tudo. A economia, ela que vai determinar que tipo de cultura a pessoa vai viver. O que é cultura? O jeito que a pessoa vive em sociedade, é o conjunto de costumes. Bom, lá no corpo do texto, ele coloca que a doutrina Monroe está lá. Os norte-americanos reivindicaram o direito de garantir a independência dos países das Américas, proibindo qualquer nação europeia, claro, a Espanha, de tentar recolonizar. Ela tinha largado a Espanha um pouco, as colônias dela aqui, para lutar para a liberdade dela da invasão napoleônica, né? Então depois que ela terminou lá, o que ela ia fazer? Recolonizar, porque aqui ela ganhava muito dinheiro com pedras preciosas, né? Então ela vai tentar recolonizar essas terras. Essa supremacia americana, bem como a sua influência política e econômica sobre os demais países, deu aos estadunidenses a condição de defender o lema: América é para os americanos. Então os Estados Unidos são bonzinhos, né? Então ele vai ajudar os países do continente americano a fazer o quê? A se tornar libertos, a se tornar
independentes, não é isso? Porém, aquela situação, uma coisa está na teoria, né? Outra coisa é a prática. O que está por trás desses interesses, né? Os interesses dos americanos é o quê? Todos nós moramos no continente da América, não é isso? Então, logo, todo mundo são americanos, né? Porém, quando a gente vai em rede social, vai na mídia, eles falam americanos, americanos, e a gente nunca se enquadra, não é? Todo mundo pensa que americano é só aquelas pessoas que vivem nos Estados Unidos. Até mesmo quando fala-se norte-americano, a gente percebe que Canadá também está no norte-americano, mas quando fala-se norte-americano, todo mundo já só pensa nos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos falam a América é para os americanos, ele não quer dizer que a América, assim, quando ele pronuncia, ele faz o discurso dele, os outros se acham americanos. Porém, por detrás, o que acontece? América são para os Estados Unidos. A gente percebe hoje, depois de muito tempo, a gente vê a influência dos Estados Unidos. Se ele quer alguma coisa e ele, em um país menos desenvolvido, o que ele faz? Ele finge que está acontecendo um golpe de Estado lá, ele entra lá, invade o país, né? A gente viu isso recentemente, ele tentando fazer isso com os venezuelanos, né? Então, para ele o quê? O continente da América, eu que você, o dono, não os europeus. Então, simplesmente, eu quero que eles se tornem independentes, para quê? Para eles não serem colonizados por europeus. A partir de agora eles vão ser colonizados por quem? Pelos Estados Unidos. Essa era a real intenção que os Estados Unidos queriam. Por quê? Porque aqui está cheio de quê? Matérias-primas. Isso é bom para os Estados Unidos? Sim, não é? Ele ia adquirir várias riquezas com isso. Bom, então é isso. Questão letra B. Países como Cuba e Porto Rico tornaram-se realmente independentes no século XIX? Justifique. Lá no corpo do texto também está a resposta. Então você só vai acrescentar lá. Ó. Não. Eles tornaram-se uma espécie de protetorados norte-americanos. Está vendo? Já apareceu norte-americanos. Então é bom a gente trocar. Você vê, o texto traz isso como norte-americano. Mas como que eles tinham que colocar? Para os estadunidenses. Então, se a gente começar a ter esse costume, a gente vai se enquadrar como americano. Senão, a gente vai sempre passar. Então, essas mudanças e permanências que a história quer trabalhar, a gente tem que arrancar esse norte-americano e colocar estadunidense, não é? Por isso ele colocou lá. Não. Eles tornaram-se uma espécie de protetorado. O que é protetorado? O país é até livre, até independente. Porém, ele vai ser de influência do seu, quase que sua metrópole. Por exemplo, Cuba e Porto Rico, eles são praticamente independentes. Hoje Cuba se soltou de vez. Ele é até um inimigo dos Estados Unidos, né? Por ser um país socialista e os Estados Unidos um líder capitalista. Mas o Porto Rico não. O Porto Rico ainda é um protetorado. Protetorado vem de protetor, não é? Ou seja, você é livre, mas eu te mando. É como uma relação de pai e filho. Você, meu filho, você vai ter uma certa... Aquele filho de maior de 18 anos, vamos pensar assim, você tem autonomia na sua vida, mas quem te manda sou eu. Eu vou te proteger. Se eu não quiser que você não faça isso, então você não pode morar na minha casa, né? Por quê? Porque ali quem vai moldar as leis, quem que vai impor as leis, sou eu que sou dono da casa. E eu sou dono do continente americano, ou seja, dono do seu continente. Eu tenho influência no seu país. Se você tentar sair da linha, eu arrumo meios para fazer o quê? Para te punir. Então, essa é a questão do protetorado, né? Tem de protetor, mas de protetor não tem nada. Tem o quê? Submissão e exploração. Por que os Estados Unidos estão protegendo ali? Por bens materiais, por matérias-primas, não é? Bom, então vamos lá para a questão número C. A elite crioula tinha interesse em promover a imediata libertação dos escravizados?
novamente essa questão está lá no texto. E ele traz lá. Não, por quê? Quem que era dono das fazendas? Os crioulos. Então eles queriam liberdade comercial, eles não queriam liberdade social das pessoas. Eles queriam manter aquela estrutura, eles só queriam se livrar de quem? Dos chapetões. Porque livrando-se dos chapetões e tornando-se independentes, eles quebravam o pacto colonial. Então eles tinham liberdade de conversar com qualquer pessoa que eles quisessem. E se eles tivessem essa liberdade, o que ia acontecer? Ele ia conseguir mais riqueza. Se eles conseguissem mais riqueza, eles iriam conseguir o poder político. E quando você tem dinheiro e poder político, acabou. Aí você manda em tudo. Você que determina o rumo das atividades, não é assim? Mais uma coisa. Questão, aí eu coloquei, não, pois torná-los livres representaria aumentar os custos de suas produções, uma vez que grande maioria também eram de fazendeiros, né? Ou seja, esses crioulos eram fazendeiros, então eles eram donos de escravos, então eles não queriam essa liberdade. Por quê? Porque senão, tudo que eles iam produzir, eles iam ganhar menos se não tivesse escravos. Por quê? Porque senão eles iriam ter que pagar um salário para a pessoa trabalhar para eles. Questão número 3, mais uma vez, que eu falei, é sobre opinião e ele traz. Em sua opinião, o processo de independência trouxe liberdade a todos os habitantes da América Espanhola? Essas ações estão de acordo com ideais iluministas? O que eu coloquei? Como é pessoal, então você pode colocar. Não, pois até hoje surgem notícias sobre trabalho escravo em algumas regiões. A gente não vê de vez em quando, já aconteceu isso no Brasil, no Nordeste, no Norte, em outras regiões a gente tem relatos dessas coisas. Então a gente não pode afirmar que não exista o quê? Trabalho escravo aqui. Então eles não conseguiram. E a questão, a segunda lá, e as ações estão de acordo com ideais iluministas? Qual que eram os ideais iluministas? Iluminar a cabeça do indivíduo, né? Para ele raciocinar, para ele pensar, para não deixar ninguém explorar. Sem contar na questão do problema, que eu falei para vocês em todas as aulas. Gente, estuda iluminismo, porque é ele que vai mostrar, ele que vai influenciar várias lutas de independência e revolução, tanto na Europa quanto no processo de independência aonde? Na América do Sul e na América do Norte. Então tá lá. Não, pois o lema do iluminismo é o quê? Liberdade. Se a liberdade não condiz com o trabalho escravo. Igualdade. Aqui na América todo mundo é igual? Acho que a gente não existe sociedade onde todo mundo é igual a todo mundo, né? Então você já está quebrando ela ali, ó. Então você não tem liberdade, em alguns casos tem relatos, não tem igualdade e fraternidade. Todo mundo ama o próximo como irmandade? Não, né? Todo mundo quer ao mesmo tempo explorar. A gente vê isso em diversos locais aí, tanto da América, em todo o continente da América, da África, da Europa, isso não é só de alguns locais pobres, mas também de locais que têm muita grana. Pessoal, então aqui as questões do PET 4 elas estão vindo menor. Então aqui a gente encerra a atividade do PET 4 da primeira semana. Então, assim que você terminar o vídeo, se puder, dá uma curtida aí, compartilha com outros colegas de outras escolas para ajudar aí na divulgação do vídeo, né? E na próxima semana a gente faz a semana 2, beleza? Muito obrigado e bons estudos. Valeu!